Era uma vez, em um vasto vale, cercado por montanhas de granito e florestas encantadas, existia o reino de Ground. Suas torres brancas brilhavam ao sol, e o grande castelo, feito de pedra reluzente, parecia tocar os céus. Ground era governada pelo rei Edmund IV, um soberano arrogante, vaidoso e conhecido por ser muito sagaz. Nada lhe era escondido nos confins do reino e tudo ele sabia. Os plebeus acreditavam que ele era como uma entidade onisciente ou mesmo um deus. Ao lado do rei vivia sua filha, a princesa Esther, de espírito curioso e coração nobre. Enquanto os senhores da corte se preocupavam com títulos, roupas de seda e banquetes, Esther passava as tardes nas aldeias, conversando com os plebeus, ouvindo suas histórias e entendendo seus sofrimentos. Ela também gostava muito de ouvir piadas, anedotas e adivinhações, mas ao contrário do pai não acertava quase nenhuma. Quando chegava no castelo, ela repassava as piadas, anedotas e adivinhações para o pai, que rapidamente sabia tudo e caía em risos por pensar em ter tamanha sabedoria. Foi então que rei Edmund resolveu fazer um concurso de adivinhações no reino. Ele ia receber a todos os homens que viessem lhe contar adivinhações e se o rei não soubesse interpretar a história, o homem ganharia a mão de sua filha em casamento e herdaria todo o reino para si e se tornaria o próximo rei, mas aquele que tivesse a história desvendada iria para a forca sem piedade. Porém, era somente aquele que quisesse e tivesse a coragem de contar histórias e adivinhações ao rei, algo que ele imaginava que ninguém teria coragem de fazer. Acontece que alguns rapazes foram até o castelo contar adivinhações ao rei e o que se relatava pela cidade era de cabeças decepadas e gritos de arrependimentos. O rei era muito orgulhoso para voltar atrás à sua palavra. Bem distante do castelo, na periferia do reino, vivia Dona Berenice e seu filho Borual. Eles eram bem humildes, pobres e viviam fazendo trabalhos agrícolas para um grande nobre da região chamado Duque Reinald. Borual era um jovem sonhador, sempre alegre e solícito com todos. Bastante comunicativo, mas que carregava a fama e o apelido de bobão, pois costumava ser muito simples. Às vezes ingênuo, acreditava facilmente nas pessoas. Ria à toa, sempre brincando, fazendo piadas bobas. Mas encantava a todos com seu jeito sincero e verdadeiro e espalhava alegria por onde fosse. Já sua mãe era amarga, ressentida, carrancuda, não queria ninguém por perto. Sempre a reclamar e a xingar a todos, nem mesmo o filho ela queria por perto, parecia não gostar nem um pouco dele. As pessoas comentavam sobre o rei estar dando a filha em casamento, para aquele que contara melhor adivinhação e o rei não interpretar ou adivinhar, e isso chegou aos ouvidos de Borual. E então ele resolveu partir até o castelo, para segundo ele se casar com a princesa e um dia se tornar o rei. Quando acordou naquela manhã tão cedinho e tomou seu mingau de aveia, ele logo contou para sua mãe que espantosamente consentiu, mas lhe disse que esperasse que ia lhe fazer um bolo para levar. Na cozinha pondo o bolo para assar, Dona Berenice sussurrava consigo: esse traste vai morrer, mas não lá no castelo perdendo a cabeça. Vou colocar um veneno nesse bolo para que morra na estrada, e por aqui mesmo fique para que eu não tenha trabalho de buscar o defunto. Enquanto o bolo assava, Borual brincava no quintal com Pia, sua fiel cadelinha que sempre o acompanhava por onde fosse. Borual, aqui está o bolo no embornal, leve e coma na estrada para aguentar a viagem. Borual saiu a cantar de alegria pela estrada com a cachorrinha atrás dele a abanar o rabo para lá e para cá. Depois de andar um belo caminho, Pia começou a latir como se estivesse com fome e Borual, solícito como era, pegou logo o bolo e água no embornal e deu à cachorrinha. Ela comeu todo o bolo e em seguida deitou como se estivesse dormindo, então Borual a pegou e colocou nas costas e seguiu viagem. Já percorrido um grande caminho, Borual avista 7 soldados vindo de uma peleja e eles estavam com muita fome e já foram logo pedindo: tem de comer aí, dá para nós o que tiver nesse embornal, já fazem um dia que não comemos. Borual coloca a cachorrinha no chão e leva água aos soldados dizendo: não me sobrou mais nada, mas bebam água, meus amigos. Os soldados, olhando o animal no chão, logo pensaram: esse é nosso alimento. Então um deles chamou Borual a conversar, afastando e distraindo, e os outros foram fazer um guisado do animal. Venha comer, amigo, falou um soldado com Borual e com o outro, mas Borual disse: fico alegre que tenham arrumado a provisão, mas eu não comerei, vocês já são muitos, tenho que seguir viagem. Logo logo comerei e beberei à mesa do rei. Todos riram sem acreditar que um plebeu camponês sentaria à mesa do rei. Borual chama
Pia, vamos embora, mas nada dela aparecer, então um soldado diz. Ela acordou e foi embora, saiu correndo assustada ao nos ver. Então Borual já ia saindo quando todos os soldados caíram gemendo e morrendo. Ele logo pensou. Já estavam para morrer, mas pelo ao menos morreram de barriga cheia. Ao sair, Borual pega para si o melhor rifle dos soldados e segue viagem. A fome aperta e Borual avista um elegante e frondoso cervídeo veado. Ele então deita ao chão e se põe a mirar e atira. Ágil e hábil, o veado sai correndo, mas atrás aparece outro de menor porte caído gemendo e Borual pega a faca e sacrifica o animal. Borual pega uma cruz, tira lascas, faz uma fogueira, assa o animal e come. Borual segue viagem e logo chega ao rio que rodeia o castelo, mas, naquela parte do rio a ponte estava quebrada, ele não poderia atravessar pois não sabia nadar. Então aparece um boi boiando de um lado para o outro do rio e Borual observa. E logo pensa, eu que sou leve vou para cima do boi e atravesso para outro lado. E então assim ele fez e atravessou. Borual já estava chegando aos muros do castelo, quando uma espécie de inseto veio lhe atazanar zoando os ouvidos e ele deu um tapa no inseto que caiu zoando no chão. Chegando no castelo e sendo anunciado, logo o conselheiro do rei o adverte, Senhor, esse é o bobo Borual, ordene que vá embora. Ele vive com a mãe e tem fama por todo o reino de ser um bobão, eu o conheço e não queria levá-lo à guilhotina. Borual chega sorridente a se agachar perante o rei, que lhe diz, vá em paz, não precisa me contar nenhuma história, anedota ou adivinhação, eu encerro por aqui esse concurso. Humildemente Borual se levanta confiante e fala a palavra de rei, não volta atrás, eu tenho a história que o senhor pode pensar 3 dias e não saberá a resposta. O rei disse ao conselheiro, eu dei a ele a chance, agora vá preparar a guilhotina, e começou a sorrir com deboche. Diga bobão, fale qualquer que seja que eu sei a resposta e interpreto. Borual começou a falar. Bolo matou Pia. Pia matou 7. De 7 escolhi o melhor. Atirei no que eu vi, acertei o que não vi. Tirei lascas no pau, santo assei e comi. Coisa que nunca vi morto carregando vivo. Coisa que nunca vi morto cantar. O rei estava sorrindo. Começou a ficar sério, de olhos arregalados e deu de ombros sem saber de nada. Todos ficaram boquiabertos, e Borual sorria e cantarolava dizendo, eu vou casar com a princesa, eu vou ser rei, eu vou ser rei. Passaram os 3 dias de prazo e o rei não conseguiu interpretar a história de Borual. Borual se casou com a princesa, foi morar no castelo e comprou uma linda casa na corte para sua mãe que, embora ele soubesse, não gostava dele, resolveu perdoar e cuidar de sua mãe. Alguns anos depois Borual se tornou o rei. Ele se tornou um bom rei, sendo justo e favorecendo a todos igualmente. E por fim viveu por muitos anos e foi aclamado o melhor rei de Ground e lembrado com amor por todos os súditos.